Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala nesta oportunidade é o pastor Paulo, de Lanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quero convidar você, que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, a se inscrever. É bem facinho. Clique no link. Quando o vídeo abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. E também tem o sininho para você curtir. Faça isso. Compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também nos seus contatos de WhatsApp, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra do Senhor. Temos aqui, para sua edificação espiritual, mais de 200 vídeos. Toda semana temos o resumo da escola bíblica como esse que eu vou dar agora. Temos vídeos apologéticos, vídeos de família, né? Somos palestrante na área de família e também palestrante na área de defesa da fé cristã. E temos ali alguns louvores. Por isso eu convido você a nos ajudar a divulgar a palavra de Deus se inscrevendo nele. Amém? Vamos à aula de hoje. A lâmpada arderá continuamente. Resumo da aula 6. Os versículos bíblicos de parâmetro que a lição nos dá hoje está em Êxodo 25, 37 ao 40, a fabricação das lâmpadas. Êxodo 30, 7, 8, o acendimento das lâmpadas. Êxodo 39, versículo 37, as lâmpadas eram de puro ouro. Levítico 24, versículo 4, a ordem das lâmpadas. João 8, 12, Jesus é a luz do mundo. E Mateus 5, 14, nós somos a luz do mundo. Esses são os versículos de parâmetro da aula de hoje. O nosso textuário está baseado exatamente em João 8, 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Ou seja, Jesus, ele é o único caminho. Jesus é a única luz que alumia o caminho do homem e da mulher pecador. Só tem luz quem está em Jesus. Quem está fora de Jesus vive em trevas. E não é o pastor Paulo que fala, mas a própria palavra de Deus. A verdade prática diz: tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasia, iniquidade e trevas. Ou seja, eu e você fomos chamados para ser a luz deste mundo, mostrando Cristo, a luz maior, a qual precisa entrar na vida do homem e da mulher que vive em trevas. A nossa leitura bíblica está em Levítico 24, versículo 1 ao 4, que nos diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do tabernáculo, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o catiçal puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Ou seja, o fogo arderá continuamente sobre o altar. As lâmpadas do Senhor têm que estar acesa todo o tempo na presença do Senhor. Na interação nos diz que na lição de hoje avançaremos um pouco mais e estudaremos parte do capítulo 24, porque antes estávamos um pouco mais nos capítulos anteriores de Levítico, mas na aula de hoje especificamente já vamos ao capítulo 24. Contudo, é importante que você leia e anote as divisões principais de todo o capítulo. Veremos que aqui Moisés fez um breve resumo a respeito da lei acerca das lâmpadas e do pão da propiciação, no versículo 1 e 9.
é um resumo a respeito da violação da lei contra a blasfêmia. 10, 14 e 23. As lâmpadas do tabernáculo precisavam ser mantidas acesas constantemente. E para isso o povo precisava fornecer o azeite, o combustível que alimentava as chamas. Israel era um povo sacerdotal escolhido pelo Senhor para mostrar a todas as nações que a luz do mundo, Jesus, viria para iluminar os corações de todos os homens, gentios e judeus. Hoje, pela fé em Jesus Cristo, fomos feitos reis e sacerdotes, e temos a responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 6, versículo 13 ao 14. É como eu disse antes, hoje eu e você temos a missão de levarmos esta luz a este mundo. Eu e você fomos chamados para fazer a diferença. Paulo, na sua carta aos Romanos, diz que ele veio para o que era seus, mas os seus os rejeitou. E todos quanto o receberam foram feitos filhos de Deus. Eu e você fomos enxertados na oliveira verdadeira. Hoje eu e você estamos com a missão que o judeu tinha de anunciar a Cristo. Mas como eles não reconheceu, hoje eu e você somos esta voz do Senhor no meio deste mundo. Na introdução da aula de hoje nos diz que o candelabro era o objeto de maior destaque no interior do tabernáculo, por ser todo de ouro e pela luz que emitia. Se levarmos em conta a sua simbologia, concluiremos que ele representava o testemunho e o serviço do ministério levítico. Seu brilho singular e constante indicava que todas as obrigações sacerdotais e congregacionais estavam sendo rigorosamente cumpridas, de acordo com a orientação divina. A Igreja de Cristo, como a luz do mundo, tem a obrigação de luzir sempre nas trevas. Mas se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença haverá entre nós e o mundo? Chegado a hora, pois, de mantermos nossos candelabros acesos, pois o Cordeiro de Deus anda por entre eles, exigindo de cada um de nós perfeito brilho. Como Israel tinha a missão de manter a luz acesa, a igreja, a noiva, que é eu e você, temos a missão de também sermos a luz para este mundo. E se a igreja de Cristo perder a luz, qual distinção haverá entre ela e o mundo? Nós fomos chamados para fazer a diferença. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. É isso que tem que ficar claro. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Eu e você temos que fazer a diferença para o ímpio, para o pecador. O pecador talvez ele não leia a Bíblia, mas ele vai olhar a minha vida e a sua. Ele vai olhar a nossa conduta, as nossas ações. Se somos homens e mulheres que honramos a Cristo e a nossa palavra de homem e de mulher. O candelabro de ouro, parte 1. Didaticamente o Senhor ordenou o fabrício, ou que se fabricasse do candelabro, a fim de que os filhos de Israel se conscientizassem de sua missão profética, sacerdotal e real no mundo. Era plano de Deus que, por intermédio do israelita, todos os povos viessem a ser abençoados com a vinda do Messias, Jesus Cristo. Esse era o plano de Deus. Os judeus não o aceitaram, mas porque não observaram a lei, não observaram a própria palavra de Moisés, o maior líder judaico, que qualquer judeu reverencia até hoje. Ele disse que o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele, e que os judeus deveriam ouvi-lo. E quem foi esse profeta? Foi o próprio Senhor Jesus. Então é plano de Deus que por intermédio de Israel todos os povos viessem a conhecer a Jesus. E Jesus chegou até nós exatamente por Israel, ainda que de uma forma indireta, porque eles rejeitaram, mas nós aceitamos. E como eu disse, fomos enxertados na oliveira verdadeira. O fábrico do candelabro. Segundo a determinação divina, os artífices fizeram um candelabro de ouro puro e batido. Êxodo 25, versículo 31. A mobília foi de tal forma trabalhada que formava uma só peça, com o seu pedestal, hastes e cálices, maçanetas e flores,
em seu fetil, Bezalel e Eliabe precisaram de 1 talento de ouro, de 35 a 40 quilos aproximadamente. Êxodo 25, versículo 39. Toda a peça era rigorosamente simétrica e harmônica. Êxodo 25, 31 a 36. De outra forma, sua luz jamais viria a brilhar com a intensidade e a perfeição que Deus requer de cada um de seus filhos. Mateus 5, 16. Tal era a obra perfeita desse candelabro. Olha quanto ouro foi usado. Aproximadamente 35 a 40 quilos para fazer esse candelabro. Deus queria a perfeição, como Ele quer a perfeição da igreja, da sua noiva, que sou eu e você, tá? Deus não quer só o coração, Ele não é açougueiro. Deus quer-nos de corpo, alma e espírito. Deus quer que entregamos a nossa vida por inteiro para Ele, não a metade, não uma porção, não o que simplesmente queremos fazer. Parte 2 do tópico 1, a luz do candelabro. O azeite para a lâmpada foi trazido voluntariamente e generosamente pela congregação de Israel. Êxodo 25, 6. Tendo em vista o significado do candelabro para o culto sagrado, o azeite teria de ser puro e batido, ou moído, era de qualidade inferior. Então por isso ele tinha que ser puro e batido, e não moído. Sem essas qualidades, o tabernáculo do Senhor ficaria na penumbra, ou até mesmo em treva. Que simbologia extraímos daqui? É uma pergunta. Jesus requer de cada um de nós uma luz de comprovada excelência. Mateus 6, 23. Nós somos a luz do mundo, que é o que eu venho repetindo e vou repetir várias vezes. Você é a luz do mundo. Você foi chamado para brilhar nas trevas. Você tem que se destacar sobre tudo aquilo que é pecado. Você, como ministro, como cristão, tem que ser contra a ideologia de gênero, tem que ser contra o comunismo, tem que ser contra o homossexualismo, tem que ser contra as drogas, tem que ser contra o álcool, tem que ser contra a prostituição, tem que ser contra a idolatria, tem que ser contra a tudo aquilo que cheira mal às narinas do Senhor, tudo aquilo que é pecado. Eu e você fomos chamados para ser a diferença neste mundo. Se você não fazer a diferença e se conformar aos padrões e aos modos desse mundo, você não serve. Parte 3 do tópico 1. O seu lugar no tabernáculo. Para quem entrava no lugar santo, o candelabro de ouro ficava no lado esquerdo, ou na parte sul do tabernáculo. Êxodo 26, 35. Nesta posição, o candelabro plenamente aceso proporcionava uma visão única e emblemática da glória de Deus. Se por um lado lembrava o próprio Cristo, por outro fazia uma clara referência a Jerusalém celeste. Apocalipse 1, 12, 13, 21, 18, 21. Mas para que esse brilho pendurasse, era imperioso que Arão e seus filhos cuidassem diariamente do candelabro. Êxodo 30, versículo 7 e 8. A luz do dia limpava-no, provendo-o do azeite, e quando a noite chegava, ele já estava pronto a reduzir novamente. Assim devemos nos agir em relação ao mundo. Só veremos a reduzir se nos dermos a leitura da Bíblia Sagrada, a oração e o jejum o principal valor. Precisamos ter prioridade na nossa vida. E a maior prioridade do cristão, do homem e da mulher de Deus, é a oração e a palavra de Deus. O subsídio bíblico didático nos diz que sobre as leis a respeito da lâmpada. Vamos conhecer um pouco mais. O povo deveria fornecer o azeite, versículo 2, e ele, como todas as outras coisas, seria usado a serviço de Deus. Devia ser o melhor, puro azeite de oliva, batido, provavelmente seria duplamente filtrado, para acender as lâmpadas continuamente. Todas as nossas cópias em inglês apresentam a leitura lâmpada, no plural. Porém, no texto original o termo está no singular. No versículo 2, para acender a lâmpada continuamente, mas no plural no versículo 4. Porá em ordem as lâmpadas,
as 7 lâmpadas formavam uma única lâmpada. Em alusão a isto, o bendito Espírito da graça é representado por 7 lâmpadas de fogo diante do trono. Apocalipse 4, 5. Pois há uma diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, versículo 4. Os sacerdotes deveriam administrar as lâmpadas. Eles deviam cortar os pavios queimados, limpar os catiçais e colocar neles o azeite, desde a tarde até a manhã. Versículo 3 e 4. Tal é o trabalho dos ministros do Evangelho. Eles devem apresentar esta palavra de vida, não acender nova lâmpada, mas expor e pregar a palavra, tornando a sua luz mais clara e abrangente. Essa era a maneira usual de manter as lâmpadas acesas. Então essa classificação de como se fazia para esse fogo manter-se aceso continuamente é fantástico. E a alusão à igreja, que ela tem que manter essa mesma lâmpada acesa. Não colocar novas revelações, não novas visões, não nova doutrina. Porque o fundamento único é o Senhor Jesus, como diz Paulo, a igreja de Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Não podemos pôr outro fundamento, além daquele a qual está posto, Jesus Cristo. Eu e você somos chamados para isso, para não nos conformarmos com este mundo. O mundo pode ir de mal a pior, mas eu e você temos que ter a visão de Cristo. Parte 2. Jesus é a luz eterna e perfeita. O candelabro simbolizava Jesus Cristo, a sua igreja e cada um de nós. Jesus, a luz do mundo. No Apocalipse, o Senhor Jesus anda livremente entre os candelabros. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13. Na descrição do Evangelho observamos que somente a luz do Cordeiro é capaz de lavar os catiçais a refugiarem. Ele é a luz do mundo, João 8, 12. Portanto, só podemos brilhar se estivermos em perfeita comunhão com o Filho de Deus. Ele veio a esse mundo exatamente para iluminar as regiões da sombra e da morte. Isaías, versículo 9 e 2. Só brilhamos neste mundo se estivermos em Jesus, se estivermos ligados no Senhor, se estivermos com a nossa vida colocada no Senhor. A igreja e a luz do mundo. Aos seus discípulos, o Senhor Jesus foi claro e decisivo. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Enquanto ele estava no mundo, ele era de fato a luz do mundo. João 9,5. Mas após a sua ascensão ao céu, a missão de iluminar este século passou a ser nossa, a igreja. E agora somos exortados a brilhar, não somente como um candelabro, mas como um verdadeiro astro. Filipenses 2,15. Portanto, quanto mais anunciamos o Evangelho e ensinamos a justiça divina, mais glorificaremos a Deus com a luz de nosso testemunho e confissão. Daniel capítulo 12, versículo 3. Então eu e você temos essa grande missão na nossa mão. Parte 3 do tópico 2. O crente como luz do mundo. Individualmente o Senhor Jesus exorta cada crente a agir como luz do mundo. Lucas 11:35. A luz da confissão de Estevão brilhou de tal forma que os seus algozes viram o rosto como se fosse a face de um anjo. Atos 6:15. Apesar de apedrejado, o seu testemunho ainda hoje reluz, legando-nos um exemplo de pureza, fé e coragem. Ele foi de fato em todas as coisas como um candelabro, reluzente e glorioso nas mãos do Senhor. Porque os próprios algozes dele viam a luz brilhar no rosto de Estevão. A luz de Cristo está brilhando no seu rosto? A sua vida condiz com a vida de um cristão? Paulo diz numa das suas cartas que temos que ser imitadores de Cristo, assim como ele é imitador de Cristo. Você imita Cristo ou o mundo? É uma pergunta para você refletir. O crente como sal da terra e luz. Mateus 5, 13 e 16. O sal é valorizado por 2 atributos principais: gosto e conservação.
não perde sua salinidade se é cloreto de sódio puro. Isso nos leva à sugestão do que Jesus quis dizer quando disse que os discípulos deixariam de ser discípulos se eles perdessem o caráter de sal. O sal não refinado extraído do Mar Morto continha mistura de outros minerais. Deste sal em estado natural, o cloreto de sódio poderia sofrer lixiviação em consequência da umidade, tornando-o imprestável. Jeremias 19, versículo... Ou melhor dizendo, Jeremias 1972, página 169. Um escritor de um ensino rabínico associava a metáfora do sal com sabedoria. Esta era a intenção de Jesus, visto que a palavra grega traduzida por nada mais presta tem o tolo ou louco como seu significado ridicular, tolice ou loucura. Os discípulos perderam o caráter, já que assim eles não são imprestáveis para o reino e a igreja, e correm o desprezo de ambos. No Antigo Testamento, luz está associada com Deus. Salmo 18, versículo 28. Salmo 27, verso 1. O servo do Senhor e Jerusalém estão revestidos com a luz de Deus. O servo será luz para o gentio e todas as nações virão à luz de Jerusalém. Isaías 42, 6. Isaías 49, 6. Isaías 60, versículo 1 ao 3. E nesse sentido de ser luz para as nações, que Jesus identifica os discípulos como luz. Essa ideia antecipa a conclusão do Evangelho de Mateus. Portanto, ide ensinar todas as nações, ou fazei discípulos. Mateus 28, 19. No capítulo anterior, Mateus identificou Jesus como a grande luz de Isaías na Galileia gentia. Mateus 4, 15 e 16. Agora os discípulos são chamados para serem portadores da luz. Essa é a missão da igreja, essa é a missão da noiva, essa é a missão a qual o Cordeiro nos deu para que fiquemos firmes até a sua volta para buscar a igreja. Mantendo a luz brilhando continuamente, tópico 3. A fim de que nossa luz brilhe continuamente, mantenhamos essas três coisas básicas. Nossa união com Cristo, nossa comunhão fraternal e nosso testemunho diário. Primeiro, nossa união com Cristo. Para reluzirmos como luz do mundo, nossa união com Cristo é imprescindível. O candelabro visto por Zacarias ardia de forma ininterrupta, pois estava ligado a um vaso de azeite, e esse por sua vez achava-se conectado a duas oliveiras. Zacarias 4, versículo 1 ao 3. Desta forma havia um fluxo contínuo de azeite. Aquele candelabro, que naquela hora tão difícil para o povo de Deus, brilhava para sempre. Jesus é a oliveira na qual fomos enxertados. Romanos 11, 17 e 24. Unidos a Ele, jamais nos faltará o precioso azeite para vivermos uma vida plena e vitoriosa. 1 João capítulo 2, versículo 20, qual eu já citei. Eu e você fomos enxertados nesta oliveira. Eu e você fomos chamados para fazer a diferença neste mundo. Nossa comunhão fraternal. Candelabro, embora se destacasse por seus ricos e valiosos detalhes, formava uma única peça. Êxodo 25, 31. O mesmo podemos dizer da Igreja de Cristo. Embora formada por membros de várias procedências e origem, constitui o único corpo. 1 Coríntios 12, versículo 13, né? Muitos são os membros, mas nenhum é nada sem o outro. O pé não pode dizer que não precisa da mão, a mão não pode dizer que não precisa do pé, o olho não pode dizer que não precisa do nariz e assim por diante. É por esse motivo que temos de preservar o vínculo do amor fraternal. Efésios 4, 3, Colossenses 3, 14. Se nós amarmos como Cristo nos recomenda, seremos conhecidos como seus discípulos. João 13, 34. Essa foi a palavra que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos momentos antes de partir.
A igreja, como candelabro de Cristo, deve ser reconhecida por sua unidade, por seu amor e por sua comunhão no Espírito Santo. 2 Coríntios 13:13. Não há luz tão intensa como a comunhão cristã. Essa comunhão ela tem que funcionar. O mundo precisa ver a unidade de Cristo nas nossas vidas. Nosso testemunho diário, parte 3 do tópico 3. Nosso testemunho cotidiano não deixa de ser uma expressão profética, pois de forma veemente e protesta contra o pecado. Lembremos-nos que o candelabro era adornado por figuras de amendoeiras, nas quais brotavam a luz gloriosa. Êxodo 25, versículo 33. Essa foi a árvore que marcou o chamamento do profeta Jeremias. Jeremias 1, 11 e 12. Na tipologia profética, era a árvore do despertador, por ser a primeira a florescer na primavera. Quando o mundo vê o bom testemunho de um cristão, o nome do Pai Celeste é glorificado. Mateus 5,16. Nosso testemunho diário está intimamente relacionado à luz. Se formos realmente bons, nosso candelabro cumpre fielmente a sua missão. Eis porque cada um de nós deve ser um padrão de boas obras. Título 2, versículo 7. A nossa amendoeira, o nosso testemunho tem que florescer para o mundo. Tem que mostrar para o mundo. Tem que se destacar para o mundo. As pessoas têm que olhar para mim e dizer, ó, esse é cristão. Esse é homem de Deus. Essa é mulher de Deus. E não o que vemos hoje, infelizmente, como alguns dizem, para ser crente, para ser pastor como esse, não quero. Não. Eles têm que olhar e falar, olha, eu quero ser um cristão como o pastor Paulo, como Maria, como Simone, como Joaquim, como Mané, enfim. Eu tenho que ser a referência para o mundo e não o mundo a referência para mim. Que infelizmente as ordens têm sido invertidas na igreja do Senhor. Hoje já está difícil de reconhecer um cristão. Hoje o mundo está dando padrão à igreja, o que teria que ser o contrário, a igreja que teria que dar padrão ao mundo. Hoje, infelizmente, a igreja está imitando o mundo, e tinha que ser o contrário, o mundo teria que imitar a igreja. Nós precisamos corrigir isso urgentemente, a igreja precisa mudar as suas atitudes, pois Cristo está vindo buscar a noiva, e essa noiva tem que ser lavada, remida e santa. Pois no céu não entra coisa impura, pois no céu não entra contaminação. No céu só vai aqueles que são lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus. E quem diz isso não é o pastor Paulo, é a palavra de Deus. Senão corremos o risco de perdermos 30, 40, 50 anos na igreja e ir para o inferno. Perdemos o risco de ter nascido, sido batizado, casado na igreja, vivido na igreja e ir para o inferno. Reflita nisso. É a palavra de Deus que está nos dizendo. O subsídio bíblico teológico nos diz porque a igreja deve ser caracterizada pelos pontos distintivos de santidade, de união e de amor. É uma pergunta. Para explicar de forma simples o caráter da igreja, ela deve refletir o caráter de Deus. Devemos ser santos e unidos e amorosos, porque Deus é santo e é amoroso. Paulo diz aos Coríntios, sede meus imitadores também como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Eu já citei e volto a citar aqui. Paulo diz, olha, pode olhar para mim. Eu sou imitador de Cristo. Eu faço o que Cristo manda, o que Cristo determina. Deus pretende expor seu próprio reflexo na igreja. Em geral, observamos no capítulo 1 e 2, o evangelho da igreja é a sabedoria de Deus, não a sabedoria do mundo. 1 Coríntios 1, 17, capítulo 2, versículo 16, Paulo escreve, mas não nos recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, gratuitamente por Deus. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 12, e escreve alguns versículos adiante. Nós temos a mente de Cristo. Capítulo 2, versículo 16, parte B. Em suma, a obra transformadora do Evangelho na vida da igreja
concede-lhe a mente de Cristo e a torna mais semelhante a Deus, que é o mundo. É o reflexo dele na igreja, por meio da programação e da vida santa, unida e amorosa. É a exata matéria do testemunho da igreja. Conforme examinemos cada uma dessa característica, observamos que seu fim último não é melhorar a saúde moral da sociedade, embora isso pode ser um subproduto, mas refletir a Deus. Grande objetivo da igreja é refletir a Deus, é mostrar Deus ao mundo, é mostrar ao pecador, é mostrar aquele que está perdido no álcool, na droga, na prostituição, no homossexualismo, na idolatria, em tudo aquilo que é ruim deste mundo, mostrar que Deus transforma o homem e a mulher, que Deus, ele dá uma nova vida ao homem e à mulher. É isso que a igreja foi chamada para fazer. Luz do mundo, como a luz do castiçal que brilhava intensamente. O cristão tem que brilhar neste mundo. Conclusão. Jesus anda por entre os castiçais. Ele vê nossas obras, sonda nossas intenções e mede a intensidade de nossa luz. Supervisionando-nos, o Senhor remove e tira castiçais. Apocalipse 2:5. Como está a nossa lâmpada? É uma pergunta. Ela tem de estar rigorosamente limpa, a fim de brilhar intensamente nesse mundo tenebroso. Que Deus nos ajude. Como está a nossa lâmpada? Como está a sua lâmpada? Ela está brilhando? Ou ela já se apagou com o prazer do mundo? Ou ela já tomou a forma do mundo? Como que está a minha vida? É uma reflexão, você pode perguntar para você mesmo. Faça uma autoanálise da sua vida, da sua conduta, das suas ações. E dobre o seu joelho e fala para Cristo: eis-me aqui. Se você errou até agora, corrija. Se está certo, continue fazendo certo. Pois Deus nos chamou para ser a diferença. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Volto a te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube. Digite lá Paulo.Delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Ajude-nos a levar uma mensagem de esperança. Quando você clicar no link desse vídeo, que ele abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Clique lá. Ao lado também tem um sininho, onde você pode curtir. Curta. Envie os nossos vídeos para os seus amigos do Facebook, do Twitter, do Instagram, também dos seus contatos do WhatsApp, pois assim podemos alcançar mais pessoas para Cristo com essa luz que vai brilhando cada dia mais. Amém?